Estou envelhecendo, e agora? Bem-vindo a mais um episódio da Jornada do Envelhecer. Quem se lembra da madrasta da história da Branca de Neve? Por que ela tinha tanta obsessão pela Branca de Neve? Epa, mas espera aí, falar a história de Branca de Neve, o que isso tem a ver com envelhecimento? Tem tudo a ver. A obsessão que a madrasta da Branca de Neve sentia por ela e por outras pessoas era em relação à juventude. Ela se alimentava da beleza da juventude porque ela tinha um medo terrível de se tornar velha, feia, o conceito de beleza que ela tinha. Então ela se alimentava dessa juventude porque ela queria ficar cada vez mais nova, cada vez mais bela. Essa obsessão da madrasta e da Branca de Neve é chamada de geroscofobia ou gerontofobia. Quer dizer uma fobia, ou seja, um medo muito grande, um medo irracional de envelhecer. Será que isso só existe em contos de fadas, em histórias? Não! No nosso dia a dia, muitas pessoas sofrem dessas fobias. Mas lembre-se, estou falando de um medo irracional. Não são aquelas pessoas que fazem da sua aparência um pouco mais jovem, como fazer um botox, pintar um cabelo ou fazer atividades físicas. Isso aí tudo bem. É uma opção, uma vaidade própria que a pessoa faça. Algumas optam em deixar os cabelos brancos, outras optam em pintar o cabelo. Isso é a escolha de cada um. A gente está falando aqui, a geroscofobia ou a gerontofobia é esse medo muito irracional mesmo, ou seja, a pessoa desenvolve sintomas de ansiedade, depressão por pensar no envelhecimento ou por ver sinais de envelhecimento no seu corpo, na pele, no cabelo, quando até as situações extremas de reparos, cirurgias e tudo muito exagerado, tudo muito. Ou seja, a pessoa ela nunca consegue se sentir bem com ela mesma, perdendo aí a qualidade de vida. Porque essa ansiedade extrema, essa fobia, faz com que a pessoa não consiga viver o presente. Ela está sempre preocupada com amanhã, com esse envelhecer do corpo. E é algo que não é possível de ser retardado, Nós podemos fazer alguns reparos, alguns acertos em relação à pele, cabelo, corpo, como eu já falei, mas o envelhecimento, ele é irreversível. Todos nós, faz parte do ciclo humano. Mas o que causa a gerontofobia? Não existem causas muito específicas, mas existem alguns sintomas, algumas situações que podem ser indícios dessa fobia, como, por exemplo, essa cobrança da sociedade em torno da beleza, da juventude, a questão mesmo do etarismo, que é esse preconceito em relação ao envelhecimento, ou às vezes até um trauma infantil, um trauma que a pessoa vivenciou durante a vida. E relações, as relações interpessoais, o meio em que essa pessoa convive. Então, se ela tem um relacionamento em que é cobrado muito essa beleza, a juventude, enfim, são várias causas que levam a pessoa a sofrer dessa ansiedade, dessa fobia, esse medo extremo de envelhecer. Se uma pessoa sofre de gerontofobia, quais são os sintomas? Os sintomas são bem parecidos como de uma outra fobia, de uma ansiedade extrema. Então, essas crises, essas reações, comportamentos que a pessoa tem diante de uma ansiedade, o exagero, em relação às questões estéticas, aquilo que eu falei, nada impede que a pessoa realize alguns procedimentos, mas o exagero extremo de você viver fazendo procedimentos estéticos, enfim, de não querer aparentar um envelhecimento, confusão mental, afastamento da realidade, são sintomas de uma gerontofobia. O mais evidente é o que eu já falei, que é em relação a esse exagero
esse não se sentir bem com o próprio corpo nesse processo de envelhecimento. Tem tratamento para gerontofobia? Sim, tem tratamento. Assim como outras fobias, a gerontofobia, ela precisa de um acompanhamento com um psicólogo, uma terapia. Então, o tratamento é uma psicoterapia, primeiro a identificação e, posteriormente, a terapia. E também o acompanhamento de um psiquiatra. Em muitos casos, vão ser necessários medicamentos devido a essa ansiedade extrema que vai causar inúmeras reações nessa pessoa. Nossa, será que eu tenho gerontofobia? Calma, gente, calma. Vimos que é uma preocupação extrema, que gera toda uma ansiedade. Se você percebe, se você sente que está exagerando aí nesse medo, né, de envelhecer, exagerando em várias questões, e isso está te causando uma ansiedade muito grande, sim, talvez seja necessário você procurar um psicólogo, um terapeuta que possa te ajudar nesse processo. Mas como eu posso lidar com esse medo exagerado de envelhecer? Primeiro, temos que entender que o envelhecimento é um processo natural. Muitas vezes, enquanto estamos na juventude, a gente não consegue parar para pensar no nosso envelhecimento. Mas é importante que a gente viva toda a nossa vida sabendo que o envelhecimento é um processo natural e que a gente precisa começar com os cuidados para um envelhecimento saudável desde cedo, desde bem antes. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, da nossa saúde mental, espiritual, tudo isso faz parte de reconhecer o envelhecimento como um processo natural. Uma outra coisa que é muito importante é a gente buscar sempre relacionar com pessoas e conversar a respeito do processo de envelhecimento, entendendo que os preconceitos, como já falamos aqui, né, no programa em relação ao idadismo, que é o preconceito em relação à idade, ele está muito presente nas nossas falas, na juventude, e ele precisa ser trabalhado desde cedo com as pessoas, para a gente crescer, ou seja, envelhecer numa sociedade onde esse preconceito ele vai ser eliminado. Então, é importante discutir sobre essas questões. Quando você ouvir uma fala ou até mesmo falar algo que denota um preconceito em relação à idade da pessoa, volte atrás e reflita, porque futuramente é você que vai estar nesse lugar. Evite abusar de procedimentos estéticos. Isso é muito importante. Você fazer algum procedimento, ok, mas não exagere. Então evite esses exageros. É muito comum atualmente vermos na mídia pessoas que têm sofrido muitos acidentes em procedimentos estéticos, pessoas que até vão a óbito por causa dos exageros. Faça, mas faça de uma forma moderada. Quando você perceber que você está recorrendo muito a esses procedimentos, passando por cima de qualquer coisa, ou se endividando, né, financeiramente por causa de procedimentos estéticos, pare para pensar, reflita, busque ajuda a respeito dessa situação, que você pode sim estar vivendo uma gerontofobia. Então, cuidado, preste bastante atenção como anda aí os seus procedimentos estéticos. Faça amizade com pessoas de diferentes idades. Ao convivermos com pessoas de diferentes idades e respeitarmos essa ideia de envelhecimento, esses preconceitos, eles vão sendo trabalhados ao longo do... Por exemplo, temos que respeitar também as pessoas mais novas. Às vezes nós, mais velhos, nos sentimos chateados quando uma pessoa mais nova nos dirige com uma falta de respeito. Agora, os mais novos também, eles se sentem chateados. O respeito, ele tem que vir de ambos os lados, né? Das pessoas mais novas, das pessoas mais velhas, ou seja, essa relação entre as diferentes idades, ela deve ser uma relação respeitosa. Essa pluralidade de convivências de pessoas de diferentes idades, ela vai ajudar a quebrar tabus,
preconceitos. Então, respeitar também os mais novos. Muitas vezes a gente fala assim: ah, você é mais novo, você não conhece nada do mundo, não sabe nada sobre a vida. Essa fala, gente, ela vem carregada também de preconceito. Vamos pensar bem antes de nos dirigirmos a pessoas em relação à idade mais novas, né? Nesse sentido, ah, você é mais novo, ou você não viveu, ou, nossa, você já está muito velho, ou você já está ultrapassado em suas ideias. Então, vamos ter muito cuidado nas nossas interações aí com as diferentes idades. Procure sempre aprender coisas novas, vivendo o seu presente. Quando nós estamos na juventude, a gente vive a juventude. À medida que nós vamos envelhecendo, a gente precisa viver cada fase da nossa vida, da nossa idade, sempre aprendendo coisas novas. Não é porque você se aposentou ou porque você já é 60 a mais que você não pode aprender. O aprendizado, novas informações, faz com que a gente consiga focar todo a nossa preocupação com esse envelhecimento em coisas mais importantes que o corpo, ou que a juventude, que a beleza. Então, lembre-se, em qualquer idade que você tenha, você é capaz de aprender. A aprendizagem é eterna. Enquanto tem vida, tem aprendizagem. E isso é muito importante, a gente continuar aprendendo, continuar se sentindo ativo no processo tão importante que é esse processo de viver a vida, viver o presente, viver o hoje. Enquanto nós estamos respirando, nós estamos vivendo. Então não perca seu tempo, o seu presente, pensando no que vai acontecer, ou quando você vai envelhecer, como que vai ser. E nem perca seu tempo pensando no que foi, o passado. Viva o presente. Lembre-se que a vida é uma só. Se você está gostando do nosso conteúdo, curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal da Jornada do Envelhecer.